Olá, meu nome é Aldo Lucion, eu sou professor do Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta primeira aula sobre audição, eu gostaria de conversar sobre os mecanismos envolvidos na transdução do estímulo sonoro. Inicialmente eu faço uma revisão dos principais pontos da aula que posteriormente serão analisados. Então, vamos lá. A audição é a função sensorial das relações sociais. Perdas auditivas que ocorrem com uma frequência relativamente alta com a idade comprometem a qualidade de vida das pessoas. Pergunta desta aula. Nesta aula, nós queremos analisar especificamente como uma onda sonora, ou seja, como um som, se transforma num sinal nervoso, numa atividade elétrica do nosso sistema nervoso. Este é o processo de transdução do estímulo sonoro. Neste quadro, eu mostro os principais pontos da aula, as principais conclusões da aula que serão analisadas mais detalhadamente a seguir. Peço a atenção de vocês para esses pontos. Cóclea, estudo do nosso receptor auditivo. A cóclea é este labirinto membranoso em forma de espiral enrolada sobre si mesmo, essa espiral enrolada sobre si mesma, incrustada dentro do osso temporal. Ela está muito próxima a uma outra estrutura receptora com uma função bem diferente. Aqui estão os canais semicirculares que estão envolvidos com a postura e o equilíbrio. A cóclea contém no seu interior as células receptoras para a audição. Aqui ele mostra a cóclea cortada, onde ele promoveu assim, um corte, e nós podemos ver o seu interior, que é formado por 3 compartimentos diferentes, como nós vamos analisar a seguir. As vias nervosas aferentes sensoriais da cóclea, portanto, da audição, o nervo, a via nervosa é o nervo coclear, enquanto que o nervo vestibular está relacionado com o equilíbrio e a postura. Olhando em detalhes o interior da cóclea, nós podemos ver essa divisão em 3 compartimentos. Então, aqui nós temos o osso temporal, aqui nós temos um compartimento na parte mais superior que se chama escala vestibular ou rampa vestibular, às vezes. E aqui na parte média nós temos a escala, ou também, como alguns autores chamam, a rampa média. E nessa parte aqui nós temos a escala timpânica, ou rampa timpânica. E esses compartimentos são delimitados por membranas flexíveis, como essa membrana de Reissner, a membrana basilar. Quero aqui destacar a membrana basilar, ou da base, sobre a membrana basilar estão assentadas as células receptoras auditivas, que são estas células ciliadas que nós vamos analisar em mais detalhes logo a seguir. Estas células ciliadas são cobertas por esta membrana chamada membrana tectorial ou do teto. Estes compartimentos da cóclea são preenchidos por fluidos. Na escala vestibular, nós temos a perilinfa, na escala média, nós temos a endolinfa, e na escala timpânica também temos perilinfa. Como se dá a transmissão do som? Esse diagrama é bem interessante, mostrando que a onda sonora é uma onda mecânica, ela no ar
se propaga, ela precisa de um meio físico para se propagar. No ouvido, ela lá no ouvido externo, ela movimenta a membrana timpânica, que por sua vez transmite a frequência e a amplitude da onda sonora para movimentos dos ossículos do ouvido médio, que por sua vez promovem a compressão e descompressão da janela oval que está aqui na rampa vestibular do ouvido interno. E essa onda sonora se transmite através da propagação pelos líquidos aqui na cóclea. Essa onda se transmite para a membrana basilar, fazendo a membrana basilar vibrar com frequência e amplitude da onda, ou seja, número de ondas por unidade de tempo, que é a frequência, ou amplitude da onda, conforme a onda sonora que está aqui no ar, que é o som que foi transmitido pelo ar. Desta forma, o som é capaz de provocar uma alteração física, movimenta a membrana basilar no ouvido interno. E esse fato é essencial para a transdução do estímulo sensorial auditivo. Olhando em detalhes aqui, especificamente a rampa média da cóclea, nós podemos ver as células ciliadas. Nós temos células ciliadas externas e células ciliadas internas. Elas são células de natureza epitelial que tem esses cílios, e esses cílios estão dentro desta membrana tectorial, ou membrana do teto. Então, essa membrana tectorial fica aposta, fica sobre estes cílios das células ciliadas. As células ciliadas lá na nossa cóclea são de dois tipos, as externas e as células ciliadas internas. Essa divisão se baseia na localização delas e também numa função um pouco diferente entre elas que nós vamos analisar. Mas a diferença anatômica é que as células ciliadas internas, elas estão internamente aos pilares de sustentação destas células ciliadas. Então, isso aqui são os pilares de sustentação, que muitas vezes esses pilares são chamados pilares de corte, que é o nome da pessoa que descreveu essa estrutura. Então, as células ciliadas internas estão internamente aos pilares de corte e as células ciliadas externas estão externamente aos pilares de corte. Destaco aqui um aspecto importante que já dá para ser visto, que o número de células ciliadas externas é bem maior do que o número de células ciliadas internas. Para termos uma ideia quantitativa, nós temos em torno de 20 mil células ciliadas, 16 mil células ciliadas externas e 4 mil células ciliadas internas. Este número é pequeno. Ele é relativamente pequeno e ele tende a diminuir com a idade, ou seja, essas células tendem a morrer e elas, da mesma forma que as células nervosas no sistema nervoso central, elas não se regeneram, elas simplesmente morrem e não há substituição delas. Um outro aspecto que eu quero destacar aqui é que as células ciliadas, tanto as células ciliadas internas quanto as células ciliadas externas, elas apresentam uma inervação, elas são inervadas por uma fibra sensorial, é um ramo do nervo coclear que inerva esta célula ciliada, tanto as internas quanto as externas. Mas além desta inervação sensorial, as células ciliadas também recebem uma inervação eferente, uma inervação efetora. Então, que ele desenha aqui em verde, né? Essa é a célula efetora, a via nervosa eferente, que inerva a célula ciliada, tanto as internas quanto as externas. Aqui nas externas, ó, isso aqui são ramos de uma fibra nervosa eferente,
cujo corpo celular se encontra lá no complexo olivar do tronco encefálico. Complexo olivar superior envia projeções que inervam de forma eferente, efetora, estas células receptoras. Então, são células receptoras, mas são inervadas por uma via eferente, que nós vamos também analisar a sua função numa próxima oportunidade. Transdução do estímulo. E aqui eu já destaco o papel do íon potássio. Novamente, a nossa cóclea com os seus compartimentos. Aqui nós temos a escala vestibular, a escala média e a escala timpânica. Na escala média, nós temos a endolinfa. E a endolinfa é um líquido extracelular muito peculiar, porque ele, diferente de outros líquidos extracelulares, ele é rico em íons potássio. Normalmente, nossos líquidos extracelulares são pobres, eles têm pouco potássio. No caso da endolinfa, não, ela é rica em íons potássio. E há íons potássio em grande quantidade aqui na escala média, na endolinfa, porque nós temos células secretoras de potássio, que é essa estria vascular. São células que secretam potássio para a endolinfa, aumentando a sua concentração aqui na rampa média. Este detalhe é importante para o que nós vamos analisar agora na transdução do estímulo sensorial. Então, voltando ao que eu havia comentado antes, a onda sonora se transmite através dos ossículos, ela faz vibrar, ela transmite a onda sonora para dentro da cóclea, gerando uma onda nos líquidos que estão ali nos vários compartimentos da cóclea. E esta onda sonora acaba movimentando a membrana basilar. O líquido da endolinfa, que está aqui na rampa média, ele vibra conforme a vibração do som que está lá no meio ambiente. E esta vibração movimenta a membrana basilar aqui da rampa média da cóclea, e este movimento da membrana basilar é essencial para a geração da despolarização ou da hiperpolarização das células ciliadas. Aqui estão as células ciliadas e aqui está a membrana tectorial. Então, a onda sonora pode fazer com que a membrana basilar tenha este movimento ou tenha um movimento contrário, dependendo da onda sonora. As células ciliadas auditivas são peculiares no sentido de que elas podem se despolarizar ou também elas podem se hiperpolarizar, dependendo do movimento dos cílios das células ciliadas. Quando os cílios das células ciliadas se movimentam em direção a esse cílio maior, nós temos a abertura do canal. Mas a onda sonora pode provocar o movimento inverso, o movimento contrário, ou seja, a aproximação do cílio maior com os estereocílios. Nós podemos ter este movimento da membrana basilar e, portanto, o fechamento dos canais iônicos. Portanto, a membrana basilar, dependendo do seu movimento, pode induzir uma despolarização da célula ciliada ou uma hiperpolarização da célula ciliada. A célula ciliada, então, ela apresenta essa função muito peculiar de porta de vai e vem. Ela tanto pode despolarizar como hiperpolarizar, dependendo do movimento dos cílios das células ciliadas. E esse movimento depende da onda sonora. E a entrada de íons potássio
promove a despolarização da célula. Nós temos aqui a despolarização desta célula ciliada, que é uma célula epitelial, ela despolariza pelo influxo de íons potássio. E este influxo de íons potássio irá atuar sobre canais de cálcio voltagem dependentes que estão aqui na membrana desta célula ciliada, e esses canais de cálcio que são dependentes da voltagem, eles se abrem porque houve essa despolarização da membrana aqui do cílio, que altera a polaridade da membrana, portanto abre esse canal de cálcio, permitindo a entrada do cálcio. E a entrada de cálcio promove o que o cálcio normalmente exerce nas sinapses. O cálcio irá atuar sobre vesículas que contêm neurotransmissor, que estão aqui na base da célula ciliada. Estão aqui na base, aqui está o neurotransmissor na base da célula ciliada, que irá lançar o seu conteúdo, esse neurotransmissor, pela ação do cálcio, pela exocitose promovida pelo cálcio, lançará esse neurotransmissor que excitará, que despolarizará, que desencadeará um potencial de ação nessa fibra aferente, lá esse ramo do nervo coclear, e esse potencial de ação irá lá para outras estruturas centrais do nosso sistema nervoso, como nós também vamos analisar noutra oportunidade. Então, desta forma que ocorre a despolarização da célula ciliada, abertura de canais de potássio, despolarização da membrana, acionamento de canais de cálcio voltagem dependente, exocitose e liberação do neurotransmissor. Neste caso aqui, o neurotransmissor, até o momento descrito, é o glutamato. Então, esta célula ciliada auditiva, ela produz glutamato, e esse glutamato que é lançado aqui na fenda sináptica, excitando, estimulando a via aferente sensorial aqui do nervo coclear. É importante ressaltar um detalhe anatômico decisivo aqui no funcionamento das células ciliadas, que a célula ciliada apresenta esta junção entre a célula ciliada e essa célula de suporte, que é muito importante, é uma junção oclusiva. É uma junção oclusiva que não permite a passagem da endolinfa para o resto da membrana da célula. Então, a endolinfa banha apenas os cílios das células ciliadas e a endolinfa não consegue penetrar e atuar aqui sobre a membrana do corpo da célula ciliada, porque existe essa junção oclusiva que fecha a passagem, não permite que o potássio passe para esta região aqui que banha a célula ciliada. Era isto que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção.